Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Reunião hoje entre a diretoria do Corinthians e Mano Menezes para definir o novo treinador do Timão. Reunião que acontece na hora do almoço aqui em São Paulo, no CT Dr. Joaquim Grava. Quais os pontos positivos e os pontos negativos? Quais as possibilidades disso acontecer? O Tite recusou mais uma vez o Corinthians. Então, o Corinthians parte agora para o plano M, o plano Mano Menezes. Eu te conto todos os detalhes depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta quinta-feira, dia 28 de setembro. E a gente começa falando sobre a reunião que vai acontecer hoje, na hora do almoço. Para você que está assistindo o vídeo ainda pela parte da manhã, a reunião acontecerá na hora do almoço, né? Para quem acompanhar o vídeo no período da tarde, a reunião já aconteceu. Bom, o fato é que o Corinthians tinha um plano, que era o Tite, para assumir o lugar do técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido ontem no meio da tarde. As coisas não avançaram com relação ao Tite, que pela quarta vez recusou uma conversa, ou um avanço, ou uma proposta do Corinthians para voltar ao clube, que tem, onde ele tem 6 títulos conquistados, tem Libertadores, tem Mundial, e tem a preferência de grande parte da torcida. E também de alguns dirigentes, pelo menos a grande maioria é favorável à volta do Tite ao Corinthians. O Tite foi visto ontem à noite em um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro, jantando com o Rodolfo Landim e com o Marcos Braz, presidente do Flamengo, diretor de futebol do Flamengo, para conversas, para tratativas, para tentar oficializar este acordo entre Tite e Flamengo. E o Corinthians ficou ali na expectativa de que ainda poderia sonhar com o Tite voltando agora. Ao que tudo indica, isso não vai acontecer. E a informação que se tem é que o Corinthians foi, inclusive, avisado de que o Tite não abriria negociações com o clube. Mas, ontem à noite, estava jantando no Rio de Janeiro com a direção do Flamengo. Tendo em vista esse cenário, o Corinthians partiu para o plano M, plano Mano Menezes. Ontem, no final do dia, o Mano foi visto no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, embarcando para São Paulo. Ele está em São Paulo e tem um encontro agendado com os dirigentes do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, Alessandro Nunes, para fazer um acordo e fechar com o clube. Mano está desempregado desde quando deixou o comando do Internacional, está livre no mercado. A princípio disse que não tinha intenção de trabalhar em 2024, que gostaria de trabalhar fora do país, mas as coisas mudam, né? As coisas mudam. E o Mano sempre foi muito ligado ao Corinthians. Vamos lá. Esse encontro vai definir o futuro do Mano Menezes e que a diretoria entende que está muito próxima, né, de acontecer. O Corinthians não vê dificuldades nas tratativas com o Mano em termos de acordo, de contrato, de salário. Mano Menezes é muito próximo ao André Sanches. Mano Menezes tem uma relação muito boa com a atual diretoria do Corinthians. Ele tinha algumas divergências e alguns problemas com o ex-diretor de futebol Roberto de Andrade, que deixou o clube. Mas com o Duílio, com o Alessandro, com o Andrés, que indiretamente quem toca essas negociações, a relação é muito boa. E por grande parte também, né, dos dirigentes. O André Luiz Oliveira, por exemplo, o André Negão, que é candidato da situação nas eleições aí a presidente agora em novembro, o Mano Menezes é uma das prioridades dele. Então, a chapa do Andrés, através do André Luiz Oliveira, vencendo, o Mano tem vida longa no clube.
Por outro lado, o Augusto Melo não é favorável à contratação do Mano Menezes e ao candidato da oposição. E aí? Se o Augusto Melo vencer as eleições, como é que fica para 2024? Ele demite o Mano Menezes em janeiro? O Mano vai querer um contrato ali de pelo menos um ano. Ele não vai aceitar um contrato de 3 meses. Então, o Mano Menezes, ele vai valorizar o seu lado profissional e está certo ele. Não vai aceitar um cargo por 3 meses, 2 meses e meio. Essa é uma questão que ainda será discutida. Como é que será isso daqui para frente? Mas a tendência é que o Mano seja anunciado ainda hoje. O encontro está marcado para o CT Dr. Joaquim Grava, aonde o clube treina, onde os jogadores treinam. O Mano almoçando lá, tendo essa reunião, batendo o martelo, fechando, provavelmente comande o treino já na parte da tarde. Existe essa possibilidade e ela é bem real. Ele já estará dentro do CT. E aí é uma questão de detalhes de contrato para que ele seja apresentado nos vestiários aos jogadores e até já comande o primeiro treinamento. Tem o primeiro contato com os atletas. Substituirá Vanderlei Luxemburgo, que vinha tendo problemas de relacionamento também com as principais lideranças do grupo, questionado pelo método de trabalho, teve questões com o departamento médico, teve algumas entrevistas infelizes, né, quando ele disse que imaginava virar o primeiro tempo do jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, perdendo de 1-0. Questionava quando era perguntado sobre análise de jogo. O Vanderlei não vinha agradando aos jogadores e grande parte da torcida. A grande parte. Ontem eu vi na nossa live, tivemos uma live bastante agitada, movimentada ontem nesse sentido, e basicamente, assim, 99% das pessoas, mais de quase 1.300 pessoas simultâneas com a gente, o que pro 12 em campo é muito legal. Todo mundo muito feliz com a saída do Vanderlei. Muita gente também não é a favor da volta do Mano. Preferiam o Tite. Mas o Tite a gente pode praticamente descartar. A não ser que haja uma reviravolta, o que eu acho pouco provável. O Mano tem esse encontro agora na hora do almoço e definirá o seu futuro como novo comandante do Corinthians. Esse anúncio, repito, poderá ser feito no início da tarde de hoje, tá? Claro que, estando confirmado isso, a gente vai trazer um novo vídeo confirmando todas as informações e atualizando tudo, tempo de contrato, comissão técnica, se ele já assume contra o São Paulo ou não, enfim. As coisas se encaminham para que Mano Menezes volte ao Corinthians, tá? Existe essa possibilidade, essa tendência. Então a gente vai aguardar aí os próximos passos, tá? Vamos aguardar aí como será desenrolada essa situação do Mano Menezes, que é um treinador com passagens, né? É o terceiro treinador com mais jogos pelo Corinthians. Terceiro treinador que tem mais jogos pelo Corinthians, tá? Então, assim, ele tem uma história dele dentro do clube, foi campeão da Série B em 2008, foi campeão da Copa do Brasil em 2009, então está muito perto ali de iniciar ali a sua mais uma passagem pelo Corinthians. São 248 jogos do Mano Menezes à frente do clube, né? É o terceiro treinador, como eu disse, só fica atrás do Tite, que tem 378, e do Oswaldo Brandão, que tem 435 partidas. Então, é um cara que conhece muito o clube, conhece a história do clube, e tem, claro, por parte de alguns torcedores a preferência, outros não, mas a minha grande preocupação é com relação ao futuro em 2024. Como será se o Augusto Melo vencer? Ele vai manter o Mano Menezes? Porque o Mano, sem ter essa certeza, como é que será o planejamento para 2024? Se esse planejamento não
tiver a participação do Augusto Melo, se eventualmente ele vencer. Se o André Luiz Oliveira vencer as eleições, eu acho que não tem muito que pensar, não. As coisas vão continuar fluindo normalmente. Mas em caso de vitória do Augusto Melo, como é que será? Ele fica? Como é que será o planejamento? Enfim, tudo isso são perguntas que ainda serão discutidas, analisadas e, claro, só depois que o Mano for confirmado de fato é que a gente poderá responder. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e lembre-se, eu volto a qualquer momento aí com informação do Corinthians, se o Mano for oficializado ou não, mas de qualquer forma a gente vai atualizando vocês ao longo do dia, tá bom? Sempre tomem muito cuidado com aquilo que vocês ouvem, não acreditem em tudo. Chequem a informação, tenham calma na informação, porque nessa loucura de quem vai ser o técnico, isso e aquilo, às vezes surge muita notícia errada aí e acaba deixando a cabeça do torcedor um pouco embaralhada. Legal? Deixa seu like, se inscreve e a gente se encontra daqui a pouco. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.